Abra sua Bíblia, por favor, no livro de Números, no capítulo 9. Números, capítulo 9. Números, capítulo 9. Versículo 6. Podemos ler do verso 1, não tem problema, isso é o verso 1. Então o Senhor Jeová falou a Moisés no deserto do Sinai, no primeiro mês, que é o mês de Nissan, do segundo ano, depois do êxodo da terra do Egito, dizendo: celebrem os filhos de Israel a Páscoa em seu devido tempo. E no dia 14 desse mês, ao entardecer, diga ao entardecer. Não se esqueça que Jesus morreu na oferta da tarde. Havia duas ofertas, a oferta matutina, que era de manhã, e a oferta da tarde. Jesus morreu na da tarde, porque a matutina, isto é, a de manhã, ela falava do antigo pacto, isto é, do Antigo Testamento da Antiga Aliança. E então Jesus morreu na tarde para falar do seu Novo Testamento, o Novo Testamento do seu sangue, o Novo Testamento, a Nova Aliança. Então, a oferta de manhã ainda é a que se refere ou simboliza a festa do Antigo Pacto, mas Jesus morre na tarde, ao pôr do sol. Então, isso é muito importante você observar esse detalhe aí. Aí no versículo 3 diz: no dia 14 desse mês, ao entardecer, a seu tempo, celebrareis segundo as leis e os regulamentos. Diga comigo, leis e regulamentos. Mantenha sua calma, fique feliz, você vai ficar em pé só algum minutinho só e eu vou ficar em pé por você e vou servir um banquete para vocês esta noite. Por favor, receba de coração. Olha para o seu irmão que está do seu lado, diga para ele assim: tem leis? Diga com autoridade. Pode ser que você está profetizando até para o teu marido que não quer ter lei, não quer ter nada. Aproveita logo essa oportunidade, porque assim ele não fica zangado com você. Aí você dá um sorrisinho, aquele sorrisinho que só você, esposa, sabe dar para o seu marido, quando você quer dizer alguma coisa para ele, assim, na igreja. Ok? Diga assim para ele. Olhe para ele e diga para ele: tem leis, tem regulamentos. Amém? Tome assento, por favor. Se você tem uma caneta, você pode anotar alguns pontos que são importantes de tema. Não vou gastar muito tempo, vou direto ao assunto. E eu queria que vocês tivessem a oportunidade de anotar algumas coisas importantes, porque a Páscoa, ela é o tipo mais perfeito do Antigo Testamento, ou da Torá, ou da lei. A Páscoa é o tipo, ou a simbologia, ou a referência, a projeção mais perfeita da ceia do Senhor no Novo Testamento. Então, muitas vezes, quando nós queremos falar no Antigo Pacto, no Antigo Testamento, da ceia do Senhor, nós vamos diretamente à Páscoa, porque a Páscoa é um tipo da ceia do Senhor. Por exemplo, há alguns preceitos na Páscoa que fala assim: cada família terá o seu cordeiro. Cada família deve ter o seu cordeiro. Não adianta você pensar assim: o irmão do lado da minha casa, meu vizinho, vai ter um cordeiro, então não vou matar o meu cordeiro, eu vou ficar na carona dele e vou comer o cordeiro que ele sacrificou. Essa é a ideia. Não existe carona na fé. Não me ouviu? Vou repetir de novo. Não existe carona na fé. O marido tem que crer em Jesus e a mulher também tem que crer. Não adianta você querer chegar no céu e dizer: Senhor, salva meu marido, porque você não é o intercessor. Você não é o Espírito Santo. O Espírito Santo é que é o seu advogado, é o advogado da pessoa que você ama. Cada um de nós tem um compromisso direto com Deus. Você é responsável pela sua própria alma. Então, cada família tem que ter o seu cordeiro. Isso é um ponto fundamental. Você tem que ter uma experiência com ele. O cordeiro pascual, que é um tipo de Cristo, muitas pessoas podem pensar da seguinte maneira: o anjo da morte vai passar por cima da minha casa e ninguém vai morrer. Por quê? Porque eu matei o cordeiro. Se o anjo passar,
morre. O primogênito morre. Por quê? Porque você só matou o cordeiro. Tem gente que só sabe falar do cordeiro. Mata o cordeiro quando prega, mata o cordeiro quando ora, mata o cordeiro quando ensina, mas o cordeiro nunca morreu para ele. Você precisa ter uma experiência com ele. Você não pode pegar carona com a fé do irmão. Você precisa ter uma experiência corporal, espiritual e moral com ele. Para participar da mesa do Senhor, você tem que dizer que é parte do corpo dele. Não tem como ser diferente. Vocês estão me ouvindo, né? Você pode matar o cordeiro e o anjo da morte passar e matar o primogênito. Segunda coisa que você pode fazer é matar o cordeiro e colocar o sangue na bacia. E dizer, eu matei o cordeiro e o sangue está na bacia. O meu primogênito não vai morrer. O anjo vai passar e o primogênito vai morrer. Porque ele não mandou você matar o cordeiro nem pôr o sangue na bacia. Ele mandou você colocar o sangue nos portais da sua casa. Vocês estão aí, irmãos? Então não adianta só matar o cordeiro. Jesus morreu por você. Ouviu-se falar que Jesus morreu. Ensinar que Jesus morreu. E até discutir que Jesus morreu. Você precisa passar nos umbrais da sua casa. São as duas colunas fundamentais que ficam na porta e na entrada da sua casa. Representa o pai e a mãe, representa a família, representa todos os que moram na sua casa. Quantos de vocês têm passado esse sangue no seu coração? Pode dizer alguma palavra de louvor ao Senhor. Oh, aleluia. 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 Então não adianta você simplesmente dizer, ele morreu, se você não tem uma experiência. Cada família deveria ter um. O segundo detalhe e preceito da Páscoa, que é um tipo da ceia, é que a família teria que comer todo o cordeiro, não podia deixar para o outro dia. Eu vi um glória a Jesus ali. Vou repetir de novo, outra vez. Todos teríamos que comer completamente o cordeiro, que significa nós temos que nos alimentar plenamente, completamente, totalmente da sua doutrina, da sua palavra, do seu conhecimento, da fé, da esperança. Comer todo o cordeiro representa você ter uma experiência corporativa total, completa com ele. Não permitir que absolutamente nada seja deixado para amanhã, nenhuma das doutrinas da nossa fé. Nada daquilo que se refere à morte de Cristo, a sua morte por nós, sua redenção, seu sacrifício, sua expiação, a propiciação. Todas as palavras terminam com ão. Quem está aí? Põe a mãozinha assim no ombro do seu irmão e diga essa frase carinhosamente para ele. Olha aqui, meu irmão. Tem que comer o cordeiro inteiro. Ninguém diz nada, só falou isso. Porque chega uma parte, pastor, chega uma parte que algumas pessoas dizem assim, você vai comer um frango, você diz, eu não gosto do peito. A senhora pegou, a senhora foi a única que pegou aqui. O marido dela assim fica com uma cara assim, né? Quem está me ouvindo? Vou repetir de novo para você ver se você reage. Vou dizer de novo. Você pode chegar, pegar um frango e você diz, não gosto do peito. Eu disse, também não gosto da perna. Eu disse, não gosto da moela. Aí ele disse, não tem jeito. O cordeiro é inteiro. Não é como você faz com o frango. É inteiro. Tem que comer tudo. Não tem esse negócio de que eu não gosto da pata, não gosto da perna, não gosto... Não, tem que comer. A parte amarga tem que comer também. Porque chega naquela parte que é a sua carne, todo mundo quer comer. Mas quando chega naquela parte amarga, essa parte eu não gosto. O pastor foi muito duro quando ele falou sobre isso. Não importa. Olha para o seu irmão que está do seu lado e fala para ele com autoridade. Tem que comer o cordeiro inteiro. Quem está entendendo ou está fazendo o que está entendendo? Aí se você for comer for comer o cordeiro inteiro, e o cordeiro for demais para você, porque o cordeiro é demais, tem um gosto assim, já chega pastor, não aguento mais ouvir o senhor falar disso aí, é porque não aguenta comer o cordeiro inteiro. Quem disse a verdade? Foi a mesma, irmã?
Vocês estão rindo porque vocês estão alegres. Hoje é uma noite de festa. E eu também estou muito alegre. E então chega aquelas partes amargas, amargosas, você reclama. Mas o pastor Joel tem que pregar essa parte. E ele é especialista para pregar essas partes amargas. Vocês estão aí? E a outra coisa sobre a Páscoa outro preceito e lei da Páscoa, é que se você não conseguir comer todo o cordeiro, você tem que chamar o seu vizinho para comer o que você não pôde comer. Agora olha para mim, olhe para mim, olhe para mim. Pergunte com carinho, pergunte. E o que significa isso? Não, assim não, só o pastor Joel falou. De novo. Evangelizar. Porque nenhum de nós vai conseguir comer todo o cordeiro. Então a gente tem que evangelizar o nosso vizinho para ele comer o cordeiro conosco. Participar disso aqui é tão real. E são preceitos, são leis. Se você não conseguir comer o cordeiro todo, chama o seu vizinho para vir comer com você. Isso é, quanto tempo faz você não chama o seu vizinho para comer o cordeiro com você? Quanto tempo faz você não evangeliza, não ganha uma alma? E essa é uma responsabilidade nossa. E então ele fala, acompanhe comigo no texto. Aí, dentro desse princípio, ele começa que ao instituir a Páscoa, capítulo 9, versículo 4, que é o tipo da mesa do Senhor, então Moisés falou aos filhos de Israel, verso 4, que festejassem a Páscoa. A ceia do Senhor não é uma reunião de todo mundo, para todo mundo ficar com cara feia, fechada. Não, Senhor. A ceia do Senhor é uma festa, uma celebração. E aqui na nossa igreja, a ceia sempre é uma celebração. É um princípio do ministério do Belém, que a ceia do Senhor tem que ser uma festa. Não pode ser lugar para gente de cara fechada, brigada, arangada. Não, é um momento de festa. Por isso, se você veste a melhor roupa, você põe o seu cabelo melhor, você faz alguma coisa para estar melhor. Porque é um dia especial. Um dia eu, por exemplo, pus o meu melhor terno. Esse aqui é o meu melhor terno. Se você achar que tiver um outro melhor, me dê de presente. Vocês estão aí, meus irmãos? Mais uma vez diga, Senhor Jesus, eu estou aqui para celebrar a minha redenção. Então levante a sua mão para o céu e dê um glória a Jesus, se você crê mesmo, você está falando. Aleluia! Aí do verso 6, presta atenção aí. Aí no verso 6, começa já a parte amarga do cordeiro. Essa é uma partinha amarga, tá, irmãos? Verso 6. Mas havia alguns homens que estavam impuros por causa do contato com cadáver humano, os quais não podiam ofertar o cordeiro pascual. E pelo mesmo motivo, nesse mesmo dia, apresentaram-se diante de Moisés e Arão. Isso aqui é um ponto fundamental aqui. Porque o que significa, se você quiser marcar aí, marque, contato com cadáver humano, significa que a sua vida entrou em contato com impurezas da vida humana. E é impossível que nós não sujemos nossos pés na caminhada da vida. A poeira, as situações, aquilo que nós ouvimos, aquilo que nós falamos muitas vezes, aquilo que nós contatamos muitas vezes, gera sobre a nossa vida impurezas. E não adianta você sentir que você é melhor que o fulano de tal, porque não houve um escândalo, porque ninguém falou de você, ou não falou dele, ou não houve confusão, fofocas, desgraças. Todos nós estamos diante de uma responsabilidade pessoal. Nós somos responsáveis pela nossa vida. Não somos responsáveis pela vida dos outros, a não ser orar, interceder e suplicar por essas pessoas. Ninguém é melhor do que ninguém diante do altar de Deus. Todos nós temos que comparecer diante de um juízo. Então você não sabe, muitas vezes,
os problemas, as problemáticas, as dificuldades que determinadas pessoas têm na vida. Que para você, algumas áreas da sua vida é fácil, para ela é difícil. Dentro dos instintos da aquisição, da comunhão, do domínio próprio, da reprodução, dos instintos, cada um sofre alguma área. Em alguma área nos instintos, por exemplo, você na aquisição paga todo mundo. Amém, glória a Jesus. Mas você não pode se orgulhar disso em função de outro que não faz isso. Tem que orar por ele e ajudá-lo para que ele possa funcionar ali. Porque aquela é a área negativa dele. Mas tem uma coisa na vida dele. Ele tem comunhão. Ele vem sempre à casa de Deus. E você, metido a besta, só vem no dia da ceia. Então você não pode se orgulhar por uma glória que você alcançou, sendo que ainda faltam 5 para alcançar. E aquele de quem você fala já alcançou 5, só tem uma. Quem está me entendendo? Aí então, veja só, calma aí. Aí houve um contato. Aí você vem para a ceia. O irmãozinho na porta fica te olhando assim. Aqui não tem esse tipo de olhar. Só o pastor que disse amém. Mas a pior desgraça que nós podemos fazer na nossa vida é julgar a pessoa que nós não conhecemos. E teve um problema? Teve. Mas tem uma coisa muito importante àquele que vem. Você pode dar um glória a Deus adiantado antes que eu diga? Verso 7, acompanhe comigo na sua Bíblia. E disseram-lhe. Marque esse texto aí, que isso é importante, porque diz assim, neste mesmo dia, apresentaram-se ante Moisés e Arão. O texto é forte, o texto é claro. Por quê? Porque você pode viver um pecado de ignorância. Olhem para mim. Pergunte, o que é o pecado de ignorância? Na mente humana natural, o pecado de ignorância é o pecado que uma pessoa comete porque é ignorante ao pecado. Isso é mentira. Ninguém peca por ignorância. Você sabe que quando você vai pecar, porque tem uma lei dentro de você que diz, você está errado, rapaz. Você vai levar chumbo, você vai ver, você vai se lascar. E esse é o Espírito Santo, ele vai te avisar. Ele diz, você está no caminho errado, você está na rota de colisão, você vai dar errado isso aí. Mas você vai porque você quer. Então, não é por ignorância. Agora, mais uma vez, pergunte, o que é o pecado de ignorância? O pecado de ignorância é uma tradução não bem feita. O certo seria pecado de inadvertência. O que é isso? É alguém dentro da congregação que peca e a congregação é ignorante do pecado dele. Esse quer dizer, estou aprendendo. E é legal quando vocês fazem assim Eu até gosto, sabia? Esse pecado de ignorância que nós pensamos que é o pecado da pessoa, não é. É o pecado de Acã, que pegou a capa, escondeu a capa babilônica, pegou a barra de ouro, escondeu. Aí Deus falou assim, há um pecado de ignorância no meio de vós. Aí a pessoa vem, fica ali. Mas uma coisa gloriosa, por isso que eu disse para vocês para vocês falarem uma palavra anterior a isso, glorificando a Deus, antecipadamente, porque é uma bênção aqui. Porque essas pessoas foram lá e se contaminaram com aqueles corpos mortos, que significa muitos tipos de contaminação que nós temos durante a nossa vida, ou por ouvir, ou por atos, por pensamento, por obra. Mas uma coisa que eu disse para vocês, glorifique a Deus adiantado, porque eles se apresentaram diante de Moisés. Pastor Joel, é o seguinte, eu me envolvi ali com o sacerdote Joel, sumo sacerdote Joel, não deu certo o negócio lá. Pastor, eu já sei, meu filho. Você já sabe como é conversar com o pastor Joel. Antes que você diga, ele já sabe. E isso é coisa de Deus, discernimento de espírito. Você não vai dizer nenhum glória a Deus por isso?
Meu Deus. Porque muitos ficam no meio da congregação em pecado de ignorância. E quem paga por isso não é você que está em pecado de ignorância. É a congregação, porque a próxima batalha que ela for triunfar, ela vai perder. Por isso a ceia do Senhor é um período, não para dizer para você que os santos estão bem. Escute isso, pelo amor de Deus. A ceia do Senhor não é uma festa de celebração para dizer, eu estou muito bom. Não, Senhor. É para dizer, eu quero estar bem. Agora eu ouvi um glória a Deus voluntário aí, saiu alguma coisa. Eu vou repetir mais uma vez. Você não vem para a ceia para colocar uma bandeira de que você é santo. Não, você vem para a ceia para dizer, eu quero ser santo. Eu quero ter uma vida vitoriosa. E ele coloca isso de uma forma contínua, de 30 em 30 dias, por uma razão específica. A igreja primitiva colocava isso de 7 em 7 dias. Mas não é errado fazê-lo 30 em 30 dias, porque no texto do Antigo Testamento era uma oferta de manjar de 30 em 30 dias, também tem um significado espiritual. Mas não dá tempo de te falar aqui. Então você se contaminou? Contaminou. Aí você vem com Moisés. E não basta ser Moisés. Moisés era o chefe de Arão. Arão era o diretor das congregações. Na nossa linguagem. Pastor Luiz. Tá pegando, né, Luiz? Eu sei que você tá. Você é um gênio. Aleluia. Quem tá pegando aí? Faz um barulho aí. Que a pessoa vem. Mas ela tem vergonha de dizer, eu errei. E aí o que acontece com isso? Ela come a ceia para sua própria condenação. Ela participa da ceia, ela come do pão e bebe do vinho, porque ela não participou, que ela se contaminou com os corpos mortos lá fora. Estão aí? Acompanhe comigo no texto, por favor, por favor. Acompanhe comigo no texto. Aí o verso 7, acompanhe comigo. E quando eles compareceram diante de Moisés e Arão, que isso aqui é muita humildade, verso 7, e disseram-lhe, estamos impuros, por termos tocado no corpo morto de um homem, que aqui tem um significado. Quem entende aí pela fé, para a gente não passar muito tempo aqui, diga amém. Ok, adiante. Nós temos nos metido em problemas, é o que ele está dizendo aqui. Mas, ele pergunta, por que estaríamos impedidos de dedicar a oferta ao Senhor Jeová no tempo devido, que é hoje? Eles perguntam. Por que seríamos privados de oferecer a oferta ao Senhor no seu tempo determinado? Por quê? Eles perguntam. Depois que você confessa a sua falha, depois que você confessa, ninguém pode te impedir. Quem está aí? Fala alguma coisa. Agora olha para mim. Pergunta, por que você está falando isso? Não, fala aí comigo, vai. Por que você está falando isso? Porque os santarrões ficam dizendo assim, ele não pode. Pegou? A turma presbiteriana desse lado aqui. E a pessoa pergunta, porque o pecado contra o batismo com o Espírito Santo é um pecado que jamais será perdoado. E o pecado não confessado é igual. Porque não é confessado. Agora você tem que prestar atenção no que você vai confessar seu pecado. Porque se você confessar para um perigoso desses pilantras que não tem autoridade espiritual, você está lascado. Eles vão jogar a pena em cima do monte. Você tem que ter o seu Moisés. E aqui o nome dele é Joel. Isso aqui é a parte amarga do cordeiro. Eu avisei vocês. Muito bem. Acompanhe comigo no texto.
Aí eles perguntam, mas por que estaríamos impedidos de dedicar a oferta ao Senhor no tempo devido entre os filhos de Israel? Essa é a tradução de Nelson, viu, irmãos? Aí o verso 8. Então Moisés lhe respondeu dizendo... É linda essa parte aqui, pastor. Pastor, essa parte é tremenda, você vai ver. Olha só, olha o que diz. Então Moisés lhe respondeu dizendo, esperai um pouco, pois ouvirei o que o Senhor Jeová ordenará. Quem pode levantar a mão para o céu e dar um brado, dar um glória, falar alguma palavra de honra? Porque o próprio Moisés para e fala assim, que vocês estão me colocando num corredor da morte? Tem horas que os membros da igreja põem a gente numa situação difícil, irmãos. Tem que pedir de ajuda para os universitários. E aqui eu estou falando do Senhor. Que há momentos da vida que os membros fazem cada pergunta que você fica pensando, irmão, estou sem tempo para responder agora, mas não é não. É conversa, irmão, é porque ele não sabe a resposta. Aí Moisés olhou e falou assim, deixa eu subir, pastor Joel. Deixa eu ver o que Deus tem a respeito desse problema aí. Oh, irmãos, vocês vão amar mais Deus a partir de agora. Oh, pode glorificar o seu nome se você está entendendo. Eu vou ler de novo e você glorifique a Deus aqui. Ele responde e diz assim, esperai um pouco, pois ouvirei o que o Senhor Jeová ordenará a respeito disso. Verso 8, acompanhe comigo no texto. O texto é tremendo, o texto é tremendo. Olha o texto. Então, Moisés lhes respondeu dizendo, esperai um pouco. E Moisés foi. Verso 9. Lá em cima. Então, o Senhor Jeová falou a Moisés dizendo, irmãos, irmãos, você não deu um glória agora. Tem alguma coisa errada na sua vida, viu? Lá vai. Eu vou ler, hein? De novo, verso 10. Dize aos filhos de Israel, se algum homem dentre vós, ou de vossas gerações, estiver impuro por haver tocado um cadáver, ou tiver empreendido uma jornada para longe de vós, igualmente celebrará a Páscoa do Senhor. Agora diga comigo, o que ele tem que fazer? Fala como? Ele tem que falar primeiro com Moisés. Essa é a coisa que a pessoa quer vir, senta, ela vem com cara de pau, falou mal de todo mundo, brigou com o pai, com a mãe, com todo mundo, até com Deus. Aí vem no dia da ceia, senta ali. E o Moisés fica olhando para ela de vez em quando. Você não vai falar comigo, não? Você não vai falar comigo? E ele fica com cara de pau, aqueles que olham para tua cara, assim. Aí eles vão participar da mesa. E aí o pastor até dá o pão mesmo, porque ele morra logo. Morre logo, vai logo para a glória. Mas não é essa a vontade que nossos líderes querem. Porque não é a vontade de Deus que nenhum de nós se perca. A vontade de Deus é que todos nós alcancemos a misericórdia. Quem ainda entende esse evangelho? Quem ainda crê nessa palavra? E o que eles fizeram? Agora vem a parte mais amargosa. Porque aquela hora está mais ou menos. Aí no verso 13, para a gente adiantar o negócio, veja, no verso 13, diz assim, quanto ao homem que estiver puro, já não está falando do puro, do impuro. Outra vez, quanto ao homem que estiver puro, e não estando em viagem, o que é a viagem? O que é a viagem? Porque tem dois sentidos aqui, pastor Davi. Tem o sentido dele tocar no morto e tem o outro que é viajou. Como é que ele viaja? Ele vem quando ele quer. Cadê o irmão? Viajou. Mas não é que ele viajou, pegou um avião e foi. Não, ele viajou na fé. Vocês não estão pegando o que eu estou falando. Viajou na fé. O que aconteceu com sua fé? Eu não sei, irmão. Irmão, não sabe. Eu estou voando. Está voando não é de avião. Ele está voando moralmente.
Aí ele diz assim, ô pastor, e eu posso tomar a ceia do Senhor? Tome, fale com Moisés e Arão primeiro. Esse é o detalhe. E esse momento é um momento muito tremendo, porque olha o verso 13. Veja comigo, olha com seus próprios olhos para você ver. Aí diz assim, quanto ao homem que estiver puro, quer dizer, não se contaminou, e não fez viagem, não andou viajando na fé, mas deixar de oferecer o cordeiro pascual. Olha aqui, pastor, diferente ao contrário. O outro se contaminou, mas voltou e disse, não, Moisés, eu quero participar, então. Se arrepende aí. Tá certo? Te arrepende aí. Tá entendendo, pastor? Aí sim, ele viajou, mas ele voltou e disse, eu viajei, pastor. Eu viajei na maionese. Eu viajei. Aí o pastor vai orar por ele, vai abençoar a vida dele. E ele, segundo a palavra de Deus, tem que participar. Diga por quê? Porque é esse vinho que me purifica. Não me ouviram, eu vou dizer tudo de novo. É esse vinho que representa o sangue do Senhor Jesus, que foi derramado por mim na cruz do Calvário. Como que esse sangue vai me matar? Aleluias! Isso é importante sobre a nossa vida, você compreender que a confissão, ela precede a nossa salvação. A confissão requer de nós esta graça, ela busca esta graça. Ele disse, falou com Moisés, Deus, e o que eles fizeram? Falaram comigo, falaram com Arão, então manda entrar e pode tomar da ceia, porque ela vai ser perdoada, ela vai ser lavada. Olha para mim que está do meu lado e fala assim. Olha para alguém que está do seu lado e fala assim para ele. Algumas pessoas. Fala com autoridade. Algumas pessoas não se contaminaram. Nem viajaram. Mas não querem participar da ceia. Pegou aí? É o que o verso 3 está dizendo. Irmão, que alegria que a pessoa que viajou na fé, a pessoa que se contaminou na fé, ela está na porta do santuário, pedindo para Moisés abrir a porta para eles entrarem. E os que estão dentro, não dão valor. Eles olham para esse momento, eles estão aí no face espiritual deles. Eles não estão nem aí para isso. E essa nova geração que vem aí, vem sem respeito. Aqui mesmo nesse país, da nossa própria denominação, já há pastores que pregam que não é necessário mais batizar nas águas para participar da ceia do Senhor. Já é uma grande força aqui nos Estados Unidos. E o que a Bíblia diz sobre isso? Abra comigo na Bíblia em 1 Coríntios. 1 Coríntios capítulo 10. O texto de 1 Coríntios capítulo 10, vocês veem, o capítulo 10 é o capítulo anterior ao capítulo 11. Ah, eu sei disso. Mas você não entendeu o que eu quis dizer. O que eu quis dizer é o seguinte. Você vai participar na ceia do Senhor no capítulo 11, mas tem preceito no 10. Pegou agora? E presta atenção, o 10 são os preceitos para eu participar do 11. E o 11 gera em mim os efeitos do 12. E o 12 tem um complicado, que é o 13. E o 13 tem um assunto de um dom muito especial que joga para o 14. Uma pessoa do Big Brother não entende essas palavras. Então, se no capítulo 11, que o pastor vai ler daqui a alguns minutos, que eu já estou terminando, o capítulo 11 que ele fala da ceia do Senhor, ele tem preceitos do 10, porque o texto diz, tem leis e tem preceitos. Você falou do seu irmão. A ceia do Senhor não é a casa da mamãe, não, da vovó, da titia. A ceia do Senhor é a casa de Deus, ela está na casa de Deus. Ela tem preceitos, tem ordem. Você precisa aprender a respeitar e não é qualquer um que pode participar dela.
Você não pode levar a vida espiritual. Porque o irmão leva. O irmão peca, o irmão faz o que quer e vem tomar a ceia. Ele nem pede perdão, ele toma a ceia. Ele come o pão como se estivesse mascando chiclete. Eu já vi uns 10 aí mascando uns chicletes. Como que a pessoa pode vir mascar chiclete para a igreja? Isso é uma coisa que a pessoa tem que converter. Aceitar Jesus. Aproveita logo que eu estou aqui, que eu oro por você. Tem água ainda no batismo, aqui no batistério ainda. Não é possível isso, rapaz. Capítulo 10, verso 1, acompanhe comigo. Diz aí: porque não quero, irmãos, que ignoreis. A ignorância é o nosso maior inimigo. O diabo não é nosso maior inimigo. A carne não é nosso maior inimigo. São nossos inimigos. Mas o maior inimigo do crente é a ignorância. E ele diz várias vezes, Paulo diz: não ignoreis, não ignoreis, não ignoreis. Aí no verso 11 ele diz assim: porque não quero, irmãos, que ignoreis que todos os nossos pais estiveram debaixo da nuvem e todos eles passaram pelo mar. Os irmãos que passaram pelas águas agora, eles passaram tipologicamente pelo mar. E o verso 2. E todos foram batizados em Moisés, que aqui é tipo de Cristo. Aí ele diz: na nuvem e no mar. Por que a nuvem? Porque a nuvem é lá em cima no monte. Lá em cima no monte. E o mar é aqui embaixo na terra. Você precisa ser batizado nas águas e também no Espírito Santo. Não tem saída para você. Verso 3. E todos comeram do mesmo manjar espiritual, que é o pão. E todos beberam da mesma bebida espiritual, que é. Então você não pode simplesmente entrar no verso 3, no verso 4, sem passar pelo verso 1 e o verso 2, camarada. Como que eu posso ter autoridade para pegar esse texto, rasgar esse texto, como se esse texto não existisse? Se você ouvir e vir algum pastor pregando que todo mundo pode participar da ceia sem passar por Moisés e Arão, esse aí não é de Deus. É um charlatão que quer que todo mundo venha. A nossa igreja ainda tem fé, ainda tem ética, ainda tem outra. E quase não se fala sobre isso. Aqui não, porque eu sou uma igreja escola, que eu conheço. Mas a maioria das igrejas, eu fui numa igreja onde o pastor tinha 3 anos que ele não realizava a ceia. Eu disse: quando é a ceia? Eu disse: rapaz, faz 3 anos que eu não faço. Eu falo falando sério, diante do Espírito de Deus. E então eu disse: vamos fazer agora. Esses preceitos são importantes porque eles são para completar a justiça. Jesus era o Filho de Deus. E João disse: ei, eu que tenho que te batizar, que o Senhor vem a mim. Aí Jesus disse: é necessário cumprir a justiça. Para de onda e me batiza. Não tem esse negócio de ser meu amiguinho, não. A fé é a fé. Você pode ser o maior amigo do irmãozinho, do presbítero, do diácono. Se ele tiver mal, tem que confessar a sua vida para buscar o seu Moisés e o Arão. Não tem que ir confessar para levita, nem para levita. Sair contando seus problemas para todo mundo. Para com isso. E essa visão espiritual do batismo que ele mostra, que ele fala, voltem para lá, para o texto, e aqui eu termino, aqui no capítulo 9, ele diz assim, quanto ao homem que estiver puro, verso 13, 9 de Números, e não estando em viagem, mas deixar de ofertar o cordeiro pascual, deixar de participar do cordeiro, diz, será eliminada do seio do seu povo. O que significa? Por causa do corpo de Cristo. O que é isso aqui, igreja? Igreja, me responda. Igreja linda, me responda. Que móvel é esse? Não ouvi vocês. Você tem certeza que isso aqui é uma mesa? Então fala forte. O que é isso aqui? A mesa. O relacionamento entre Cristo e a igreja é um relacionamento espiritual. Espírito do mesmo espírito. Diga isso.
Todos. O relacionamento entre Cristo, o esposo, e a esposa, que é a igreja, relacionamento do mesmo espírito. Então, o móvel desse matrimônio não é a cama, é a mesa. E o relacionamento entre carne da mesma carne da mesma carne, o móvel do relacionamento da carne da mesma carne é a cama. E quando a Bíblia diz que quando nós participamos da mesa do Senhor, nós temos uma reunião íntima com Ele, aleluia, que nós participamos da mesa em que nós recebemos do cálice, nós recebemos do pão, e nós participamos, nós temos uma reunião íntima com Ele. E da mesma forma como o marido fica triste quando a mulher o recusa, o Senhor Jesus, que é o esposo da igreja, também fica triste quando você, sendo puro, não quer participar. Por que você não quer participar? Porque eu não entendo esse valor. Nosso relacionamento íntimo. Por exemplo, aqui nós temos um lavabo. Para que é o lavabo? Pergunte para mim para que é o lavabo. Pergunta com raiva. Na ideia de todo mundo, é para que os obreiros lavem a mão. Isso é certo. Tem que fazer. Mas a ideia espiritual da água no dia da ceia, porque são 3 elementos, diga comigo, o vinho, fala forte. O vinho, o pão e a água. E para que a água? Na ideia nossa de qualquer um, do mais raso que há, a ideia que um tem é para lavar a mão dos obreiros que vão servir o pão. Mas não é. Mas eu não vou dizer para vocês porque vocês não querem que eu diga. Se você me pedir, eu falo. Vou até voltar para cá para me lembrar do que eu disse. Eu disse para vocês que não é. Então diga para mim o que é. Quando Pilatos estava recebendo o Senhor Jesus para morrer, ele pegou e lavou as mãos e disse: eu não tenho nada a ver com o sangue desse homem derramado. E lavou a mão. Mas ele, sem querer, sendo um latino, sem querer, nem conhecendo a lei, ele estava fazendo algo que estava escrito em Deuteronômio capítulo 21, que diz a Bíblia que quando os sacerdotes entregassem o cordeiro para ser morto, porque alguém tinha que entregá-lo, irmãos, ele teria que lavar as mãos e dizer: olha, Senhor, sê propício ao teu povo Israel, porque as nossas mãos não derramaram este sangue. E quando o pastor Joel, ele lava a mão aqui, além dele fazer o papel da higiene, ele está profetizando que toda a igreja não é culpada do sangue do Cordeiro. Por isso a água, o vinho e o pão são 3 elementos fundamentais da ceia. E alguns, quando falam na escola com o aluno, o meu aluno, por exemplo, quando eu pergunto quais são os 3 elementos da ceia que eles colocam pão e vinho, aí fica um e diz: não tem mais outro não. Diz que eles largam 0 para ele, porque esse camarada não estudou Bíblia. Quem está aí? Então hoje é uma noite de celebração, porque é uma noite onde a culpa não tem poder sobre a nossa vida. Diga glória a Jesus. E é também uma noite em que aqueles que estavam fora estão com sede de participar da sua mesa. E aqueles que também não se sujaram, não se meteram em imundície, também querem participar da ceia. Porque hoje é uma noite especial para dizer: tu és o meu esposo, eu sou a tua esposa, a igreja, lavada e comprada pelo sangue, que não tem culpa sobre a sua cabeça. Coloque a mão no ombro do seu irmão e diga para ele: eu posso orar por você? Vamos orar. Oh, aleluia. Antes de orar, olha para ele, olha primeiro nos olhos dele. Ele merece que você interceda por ele agora. Ele merece que você peça alguma coisa para ele agora. Aleluia. Então põe a sua mão sobre os seus ombros e vamos orar. Pai Celestial, aqui está toda a tua graça, Senhor. Nossa igreja reunida diante de ti agora, meu Pai. Porque para nós é um privilégio, nós estamos na porta, nós queremos dizer, queremos entrar, queremos participar. E aqueles que estão dentro, queremos ofertar, queremos participar, queremos receber os demais. Todo pecado, Senhor, escondido,
toda obra do mal, todo projeto, Senhor, contrário a este momento, Senhor, na vida dos teus filhos, Senhor, caia por